E aí, pessoal, tudo bem? Eu fiz essa videoaula resumindo a nossa aula online no dia 10 de agosto, beleza? Então vamos ao nosso conteúdo. Vamos começar de novo a refletir sobre a ideia dos monumentos, das estátuas que estão espalhadas pela cidade, assim como nós fizemos no bimestre passado. Então vamos observar essa imagem, que essa foto foi retirada da internet, de uma estátua que fica em Campo Grande, no Parque das Nações Indígenas. O que vocês conseguem ver dessa imagem? Eu estou vendo uma pessoa de lado num cavalo, um cavalo e uma lança na mão, numa posição parecida com uma posição de ataque. Aqui essa imagem, esse monumento está em outro ângulo, de frente e mais próximo. Observem a posição de ataque e a configuração do cavaleiro no cavalo. Vamos seguir. Agora vamos pegar o hino de Mato Grosso do Sul. Vou fazer a leitura desse trecho que eu tirei para a gente desvendar quem estaria representando essa estátua e o que estaria sendo representado. Então vamos lá. A pujança e a grandeza de fertilidades mil são o orgulho e a certeza do futuro do Brasil. Moldurados pelas serras, campos, grandes vacaria, rememoram desbravadores, heróis, tanta galhardia. Vespasiano, Camisão e o tenente Antônio João, Guaicurus Ricardo Franco, glória e tradição. Então esse é o trecho do hino de Mato Grosso do Sul. Então a gente vai pegar dois elementos deste hino, o Antônio João e Guaicurus. Vamos aprofundar um pouco mais sobre isso. Então tá aqui, Tenente Antônio João. Quem que foi o Tenente Antônio João? Vocês já foram na praça principal da cidade? Tem uma estátua de um homem que parece que está numa posição de dança. Na verdade, é uma estátua que retrata a morte do Antônio João, que é um tenente que era do Exército Brasileiro que estava na guerra contra o Paraguai. E o curioso do Antônio João é que no brasão da cidade de Dourados, no escudo da cidade de Dourados, está escrito Terra de Antônio João. Dourados, então, seria a terra de Antônio João. Só que existe um erro histórico nessa questão. Inclusive, a Câmara Municipal, dos vereadores, fez uma comissão de revisão sobre essa questão. O Antônio João não morreu em Dourados. Ele morreu numa região mais ao sul, perto de Ponta Porã, onde hoje chama a cidade de Antônio João. Havia uma confusão porque a colônia militar onde estava o Antônio João chamava Dourados e tinha uma proximidade com o Rio Dourado. Então há essa confusão histórica. Então, o hino representa a Guerra do Paraguai, que é o conteúdo, esses dois elementos, os Guaicurus e o Antônio João, estão representando a Guerra do Paraguai, que eu passei como conteúdo na semana retrasada para vocês, na primeira semana do terceiro bimestre, aquele documentário sobre a Guerra do Paraguai. Aquele documentário é muito importante que vocês assistam, porque ele é bem atual sobre essa discussão da Guerra do Paraguai. Então vamos seguir. O Guaicurus, que aparece no hino, e é a representação daquela estátua, hoje é conhecido como Caduel. O que são os Caduels? É uma etnia indígena. Então, aquela estátua de representação que a gente viu no início é do povo Caduel, que anteriormente era conhecido como Guaicurus. Então, aquela estátua está representando esse desenho que foi feito em 1834, de um cavaleiro, de um indígena cavaleiro, que fica meio de lado no cavalo, nessa posição, segurando essa lança, que é uma posição de ataque. Então, ele fica escondido, o cavalo vai no ataque e ele usa a lança para atingir seus inimigos. Então, a gente vai descobrir agora por que os Caduel estão no hino de Mato Grosso do Sul. Então, os Caduel são conhecidos como índios cavaleiros. Por sua destreza na montaria, guardam em sua mitologia, na arte e em seus rituais, o modo de ser de uma sociedade hierarquizada entre senhores e cativos. Guerreiros lutaram pelo Brasil na Guerra do Paraguai, razão pela qual, como contam, tiveram suas terras reconhecidas. Então, os índios Caduel, na época conhecido como Guaicurus, eles tinham um exército de cavaleiros
que é conhecido, porque eles são um povo guerreiro. Então eles lutaram ao lado e junto do exército brasileiro contra o Paraguai. E como recompensa de ter lutado, né, na guerra pelo Brasil, eles receberam a demarcação das suas terras, que fica ali na região de Bodoquena, uma área fantástica, linda, de preservação da natureza. Então, essa representação do Antônio João e dos Guaicurus faz parte da história do Brasil contra o Paraguai, nessa grande guerra que aconteceu, como vocês viram no documentário e na aula retrasada. Então, na Guerra do Paraguai, escolheram lutar pelo Brasil e tiveram suas terras reconhecidas, como eu disse há pouco. A adoção de um vestuário country pelos homens Caduel da atualidade revela seu apego a um modo de vida apoiado no uso e criação de cavalos, de que ainda mantém rebanhos, embora bem menores que no passado. Então, a foto de um índio Caduel aí, do Museu Nacional do Índio, é de 1948. Vocês podem buscar mais informações nesse site, que é pib.socioambiental.org, que eu também passei na aula retrasada sobre os Caduel, o link, que é um site bem importante, que é dos povos indígenas do Brasil. E aí tem uma curiosidade na nomenclatura desse site, que é povos indígenas no Brasil e não do Brasil. Porque como os indígenas estavam aqui antes do descobrimento do Brasil, antes da chegada dos europeus, especificamente dos portugueses, como eles estavam aqui antes de existir o Brasil, eles estão no Brasil e eles não são do Brasil. Então essa discussão os indígenas fazem, é muito importante que a gente tenha essa noção da diferença do e do no. Estar no Brasil é diferente de ser do Brasil. Beleza? Então vamos continuar. Então o Caduel, ele é uma etnia indígena. Então a gente vai pensar o que seria uma etnia indígena. Antigamente, as pessoas falavam assim, aquela tribo indígena, utilizava a palavra tribo. Mas essa palavra é muito limitada para expressar o que seria, né, os indígenas. Então, o mais correto de se utilizar é etnia indígena. Vamos ver o que seria etnia indígena, então. Segundo o Brasil Escola, na definição de etnia, resumidamente, pode ser conceituada como o sentimento de pertencer a um determinado grupo, com o qual o indivíduo partilha a mesma língua, tradição e território. Então, aqui tem dois elementos. Primeiro, estar em grupo. E segundo, ter um sentimento de pertencimento a esse grupo. Então, esses dois elementos são importantíssimos para a gente pensar a questão da etnia. Então, 3 pontos foram colocados aí: língua, tradição e território. Vamos fazer uma ressalva nisso. A língua é importante, mas se, por exemplo, um povo indígena deixou de falar seu idioma de origem e passou a falar o português ou o espanhol, por uma série de questões ligadas à colonização, e aí eu vou citar um exemplo. Até pouco tempo atrás, os indígenas não podiam falar seu idioma nas escolas, eles eram obrigados a falar o português. No período colonial, eles eram proibidos a falar em sua língua. Então, na atualidade, muitos povos indígenas deixaram de falar a sua língua. Mas isso não significa que eles perderam sua cultura e deixaram de ser uma etnia indígena, deixaram de ser indígenas. Então, essa ressalva é importante. Então, ligado às tradições, né, à cultura, ao modo de vida, às crenças, essa etnia tem que estar ligado a uma coisa comum de tradição, e o território. Aí outra ressalva em relação ao território. Os indígenas que perderam seu território por causa da colonização, do avanço das fazendas, das cidades, e hoje lutam pelo seu território, como é o caso dos Kaiowá, em Mato Grosso do Sul, eles não deixam de ser etnia, também não deixam de ser índio pela perda do seu território. Mas eles têm uma visão, uma noção de território, mesmo que na memória e na luta cotidiana por essa recuperação, de um território, de um lugar de pertencimento. O território, acima de tudo, é um lugar de pertencimento. Então, feitas essas ressalvas, vamos continuar. Trata-se de características tão marcantes que, de inúmeras maneiras, acabam tornando-se pontos basilares da construção identitária do indivíduo, definindo certos aspectos de convivência social da população que constitui o grupo étnico. Então, essa questão de construção identitária é a questão do indivíduo, né? A identidade do indivíduo, o que ele é, né? O que cada indivíduo é
quando está conectado com uma etnia, está em grupo, vira algo coletivo. Então, essa construção identitária está ligada a essa noção coletiva de grupo de pertencimento. Beleza? Aí, outro ponto fundamental para a gente superar essa discussão sobre a definição de etnia, e aí eu vou fazer uma ressalva que vocês sempre vão estar voltando a essa discussão, que vão aparecer em outras disciplinas, vão aparecer em outros conteúdos, vão aparecer na nossa dinâmica do dia a dia, aparecer nos telejornais, enfim, é um assunto bem vivo. No ensino médio, vocês vão ver essa questão da etnia também nas aulas de filosofia e sociologia. Então, vamos lá. Esses grupos vêm-se de forma diferente dos demais e, ao mesmo tempo, também são entendidos como grupos distintos por outros grupos. Aí eu vou fazer uma analogia aqui com uma partida de futebol. Imagina um estádio lotado, entre duas torcidas. No dia a dia, ou numa foto de cima, todo mundo é humano, todo mundo é igual. Não consegue uma fotografia, um olhar distanciado sobre isso, não consegue ver a diferença entre esses grupos. Mas se a gente for perto no estádio, vê a divisão nítida entre esses grupos. Por exemplo, Palmeiras e Corinthians. Os palmeirenses e os corintianos vão ter um vestimento, vão ter uma forma de se expressar, vão ter uma história, uma tradição de futebol, enquanto o Corinthians vai ter outro. E em todo momento, os dois vão estar se diferenciando de outros grupos, para poder se afirmar enquanto grupo. Então, essa noção, né, de se diferenciar de outros grupos, se entender como um grupo distinto, de uma forma diferente, é basilar também dessa ideia de etnia. Então, resumidamente, a gente às vezes fala dos povos indígenas como povos genéricos, ou seja, como povos iguais. Mas os povos indígenas são totalmente diferentes uns dos outros, porque existem diversas etnias. Então, cada etnia tem sua cultura, tradição, língua, história. Então, é um povo, não é um povo, são vários povos, entenderam? Então, um pouco é essa a ideia de etnia. Vamos continuar então. Vamos falar agora das etnias que tem em Mato Grosso do Sul, que na verdade estão em Mato Grosso do Sul. Então, vocês podem acessar o próprio site pib.socioambiental.org, que vão ter diversas etnias do Brasil e as de Mato Grosso do Sul. Então, vamos à nossa primeira etnia aqui que estava nesse site dos povos indígenas. O Chamacoco está aqui em Mato Grosso do Sul e no Paraguai e é da família linguística Samuco. Vocês podem fazer uma pesquisa mais detalhada no site, depois eu vou passar o link certinho para vocês. Temos também os Guarani, que está na Argentina, Bolívia e no Brasil eles estão no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Pará. E também estão no Paraguai, aqui na nossa região vizinha, que é do tronco linguístico Tupi-Guarani. Então, a gente vai ver isso mais para frente. Mas no pós-guerra do Paraguai, o território dos Guarani foi dividido ao meio, ficando parte no Paraguai, parte no Brasil. Então, essa é uma história que a gente vai retomar essa discussão depois. Mas já ficam com isso aí para a gente abordar de forma mais aprofundada mais para frente. E também é importante falar que os Guarani, existem grupos dentro do próprio Guarani, que são os Kaiowá, são os Yandeva e os Mibiá. Os Mibiá não tem em Mato Grosso do Sul. Os Kaiowá e os Yandeva estão em Mato Grosso do Sul. Vamos lá então. Os Guarani Kaiowá. Então os Kaiowá eles estão em Mato Grosso do Sul e no Paraguai. Aqui em Dourados é uma região que tem bastante Kaiowá. É a maior etnia que tem aqui na cidade. E também nessa região. Eles são da família linguística Tupi-Guarani. Para além dos Kaiowá, ou Guarani Kaiowá, como a gente conhece, tem os Guarani Yandeva, ou os Yandeva. Geralmente, quando se fala os Guarani, aqui em Mato Grosso do Sul, estão querendo se referir a esse grupo que é dos Yandeva. Quando vão falar dos Kaiowá, falam só Kaiowá, até porque eles se diferenciam. E outra coisa interessante é que quando o território Guarani foi dividido no pós-guerra do Paraguai, os indígenas Kaiowá que estão no Paraguai, o que ficaram por lá, eles se denominam como Paitaiterã, enquanto os indígenas que ficaram do lado do Brasil são Kaiowá. Então, os Paitaiterã seriam uma espécie de Kaiowá que estão no Paraguai. Ou os Kaiowá seriam uma espécie de Paitaiterã que estão no Brasil, em Mato Grosso do Sul. Então, os Yandeva
voltando aos Yandeva, eles estão na Argentina, no Brasil eles estão no Mato Grosso do Sul, no Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. E também estão no Paraguai, que é da mesma família linguística Tupi-Guarani. Beleza? Vamos dar continuidade então. Temos também os Guató. Onde que eles estão? Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Língua, família linguística, Guató. Olha a fotografia, como eles são diferentes uns dos outros. Na sua cultura, né, na forma como constrói suas casas, como que eles se vestem, etc. Temos também os Caduel, que a gente estava estudando desde a semana retrasada, com essa participação na Guerra do Paraguai, que está em Mato Grosso do Sul, e da família linguística Guaicuru, que tem a sua terra ali na região de Bodoquena, como eu disse, uma região muito bonita e preservada. Olha como esses indígenas são diferentes uns dos outros das etnias. Isso é importante que a gente reflita sobre isso. Tem os Camba, que também estão em Mato Grosso do Sul, que não tem muitas informações sobre eles ainda no site. Temos os Quiniquinawa, que estão em Mato Grosso do Sul, que é da família linguística Aruac. Olha só a diferença entre eles e a pluralidade e o quanto faz rico o nosso estado e o nosso Brasil culturalmente. Temos os Ofaié, que estão em Mato Grosso do Sul apenas, e da família linguística Ofaié. Aí temos duas crianças indígenas ali com arco e flecha, cocar, com uma casa feita de tijolo e barro, uma foto tirada em 1998. Vamos continuar então. E temos os Terena, que também tem aqui em Dourados, ali na Reserva Indígena de Dourados, um grupo de Terenas. Esses indígenas eles estão em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e São Paulo. E é da família linguística Aruac. Então, vocês viram a quantidade de etnia indígena que nós temos no nosso estado? Vocês imaginavam isso? São várias. Então, isso faz o nosso estado também ser um estado muito rico culturalmente, de história, de tradições, de ideias, de perspectiva. Então, a ideia da aula de hoje é trabalhar um pouco essas questões. Então, por hoje é só. Qualquer coisa, pessoal, estou à disposição. Só me chamar, beleza? Valeu, até mais.